Combinado. Bora. Seja bem-vindo ao Virada, que é o Tech Podcast, o podcast que a gente fala de empreendedorismo, inovação, virada de chave. Até eu tava falando com meu amigo Mourão aqui. Por que o Virada que é o Tech Podcast? Porque, na verdade, eu quero contar, além de ser da minha empresa como co-host, eu quero contar sobre virada de chave, sobre pessoas que tiveram transformação. Dá até um arrepio essa. Pessoas que tiveram virada de chave com tecnologia transformação. Hoje em dia, meu pai trabalha comigo, eu levei meus irmãos para tecnologia, meus primos, vários amigos meus. Cara, e a tecnologia muda a vida e transforma. Hoje aqui, eu trouxe meu convidado, o Mourão. O Mourão, ele é diretor de operações do Grupo Acelerador. Ele é executivo com mais de 23 anos de experiência, tem uma longa carreira sólida. Começou ali na época do Delphi. É isso aí. Vamos começar a entregar a idade, né? É, a barba branca entregando. Vamos começar a entregar a idade aí, ó. Mais de 23 anos de experiência em tecnologia, especialista em IA aplicada a negócios, já liderou e atualmente lidera mais de 200 pessoas. E atualmente ele transforma empresas, empresários e além do Brasil, também no exterior. Sei que já palestrou em Dubai, Israel, menina internacional aí. E uma curiosidade, antes da TI, veio da área da saúde. Então, além de cuidar de computador, cuida de pessoas. Porque no final são pessoas, né, Mourão? Exatamente. Por trás do bit e do byte, né, tem um ser humaninho ali, como costumam dizer. Mas é isso aí, resumiu muito bem. Com certeza. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos embora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a tua história aí. É um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Que legal, muito bom. Ó, inicialmente, e aí eu sei que você ali fez técnico em enfermagem. Sim. Não vamos contar os anos aqui pra galera parar de fazer conta ali. Eu sei que já tá fazendo conta, hein? Mas conta pra gente como que foi essa mudança de chave, cara. Eu sei que você fez ali o curso de técnico em enfermagem e tudo mais. Hoje em dia você lidera um grande grupo de pessoas, foi para a área de tecnologia, mas como que foi essa mudança? Conta pra gente brevemente, como que saiu da área de enfermagem para a área de TI? Eu acho que assim, a parte primeiro, obrigado novamente aqui pelo convite, tá falando aí para sua audiência. Muito bom. Acho que a gente tem um ponto em comum. Antes de encerrar os meus negócios e me tornar sócio do Grupo Acelerador, né, quando meus negócios estavam de pé, tinha um site, no meu site eu contava um pouco da minha história. Olha que legal. E aí lá eu falo que por trás de cada par de olho tem uma história, né? Sim. E eu acredito muito que a educação transforma, né? Eu acho que eu tenho duas paixões, a tecnologia e ensinar. Legal. Né? E eu concordo com você nesse sentido, cara. A tecnologia muda a vida, assim, porque mudou a minha, né? E quando eu criei minha escola de programação ali, tive mais de 18, quase 20 mil alunos. Depois, meu Deus, olha só que transformação. Depois foi também para a área de negócios digitais, né? E ali, sei lá, perdi a conta de quantas pessoas passaram pelos meus treinamentos. E sempre com o objetivo de fazer a vida das pessoas mudar, porque eu também acredito nisso, né? A tecnologia é um poderosíssimo veículo de transformação de vidas. Afinal de contas, o que a gente faz hoje sem tecnologia, né? O celularzinho ali pois tá o tempo todo, pois cara. Mas a minha carreira não começou aí. Na verdade, por volta ali dos 14 aos 16 anos, terminando o segundo grau, acho que todo mundo, não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época eram 3 anos. E a gente sempre fica ali do segundo pro terceiro ano pensando o que eu vou fazer, né? E aí conversa com um amigo, vai vendo as coisas e tal. E eu tinha um sonho, eu sempre tive um sonho de seguir carreira militar. Olha né? só. Meu avô foi militar, meu pai foi militar. Carreira muito digna também. E eu tinha essa vontade. Minha mãe é da área da saúde, né? Sempre trabalhou, convivi ali com muitas pessoas, né? Amigos dela, médicos, enfermeiros, etc. Algumas vezes já fiquei minha mãe dando plantão, eu passava no hospital para falar com ela, né? Às vezes minha tia me levava, alguém que estava cuidando de mim. Então eu cresci naquele ambiente ali. E eu falei, putz, vou unir o útil ao agradável, vou buscar uma carreira militar que eu consiga atuar na área da saúde. Na época, tinha uma prova para sargento da aeronáutica na área da saúde. E eu comecei a me preparar para isso. Começou a interessar pela área. Comecei a me interessar. Mas, não sei quantos sabem, mas concursos públicos na área militar, por uma peculiaridade, né, do negócio, digamos assim, não que seja um negócio, não é permitido que casados e com filhos prestem esse tipo de concurso. Porque como o cara vai fazer um concurso público para oficial, são 5 anos de uma coisa muito intensiva. Ele vai lá para dentro, ele não sai.
Ele não sai, ele fica internado lá os primeiros 6, 7, 8 meses. Às vezes vem só final de semana pra casa. Como é que um pai de família, um chefe de família vai sustentar a sua família ou o seu filho estando lá dentro? Não tem como. Tem que abdicar por isso que não é, sabe, não é permitido, enfim. Com certeza. Tem um motivo pra isso. E naquela época, eu adolescente, conheci a minha atual esposa, nós já estamos juntos há 25 anos, casado há 23. E nós nos casamos, nos apaixonamos e nos casamos. Então eu abri mão, né? Eu falei, eu dei adeus ao meu sonho de prestar a carreira militar por conta, agora eu sou casado, não posso prestar concurso. Mas naquele ano em que eu casei, a Marinha do Brasil abriu pela primeira vez na história a possibilidade de casados e com filhos prestarem concurso público para o Corpo de Fuzileiros Navais. Meu Deus, da Marinha. Veio a formiguinha ali. E aí, meu sonho era prestar concurso para aeronáutica. Falei, cara, mas já que abriu, vou. Nem estudei muito. Falei, vou arriscar pra ver o que dá. E passei. Olha só. Eu falei assim, cara, nem vou me preparar fisicamente, não. Vou lá fazer o TAF, né? O teste físico. Uma vez eu vou passar. Passei. Passei no psicotécnico, passei em tudo. E em fevereiro de 2003, eu fui da turma 1 2003. Eu estava ingressando na escola de fuzileiros navais, lá no Rio de Janeiro, no CIAMPA, que é o Centro de Instrução Almirante Milcia de Portela Alves, lá em Campo Grande. E fui pro preparatório para me tornar fuzileiro naval. E lá é que veio a minha virada de chave. Porque quando a gente chega lá, você passa por uma ambientação ali de uns 5, 7 dias. E depois começa a ser feita uma triagem em vários aspectos. Então eles perguntam, né, sobre profissões, quem faz o que e tal. E aí acaba alocando esses recrutas em determinadas áreas. Então, tem alguém aqui que é formado na área da saúde e tal, vai para tal canto. Alguém dirige, quem tem carteira de motorista? Você vai para tal canto e tal. E aí, em determinado momento, o sargento perguntou, alguém mexe com computador? O ano era 2003. E aí um rapaz no meu pelotão, eu fui do segundo pelotão, segunda companhia, levanta a mão. Eu nunca mais vi aquele moleque durante o treinamento. Enquanto a gente estava lá sendo jogado no meio da lama, no meio do mato, sem comer, de madrugada, tomando banho gelado, entendeu? Cavando buraco. Eu não sei, não, onde ele estava eu não sei. Mas eu falei o seguinte, cara, esse negócio de computador aí, se dá dinheiro eu não sei. Mas que dá alguma vantagem eu sei que dá. E de fato esse menino ele foi alocado, eu não vou me lembrar o nome dele agora, eu lembro que ele era baixinho, magrinho, bem cara de nerd mesmo. Ele foi alocado para trabalhar no escritório, no departamento administrativo da segunda companhia. Então aquele cara não tirava serviço. A gente tinha que tirar serviço, que a gente chama de quarto de hora, né? Você fica 2 horas acordado e dorme 4, né? 2, 4 e tal. Fora o dia a dia, fora o treinamento, enfim. Eu saí ali do Corpo de Fuzileiro Naval, acabou ali o treinamento e tudo mais, e virei civil novamente, voltei pro mercado. E eu falei, cara, vou procurar entender um pouco mais sobre esse negócio de computador. E comecei a pesquisar por conta própria. Olha que legal. Na época eu frequentava a igreja, aí tinha o Access, não sei se o Access existe ainda no pacote Office. Eu acho que tem, eu não sei, eu não uso, mas naquela época ele era um banco de dados, mas também fazia relatório, mas também fazia formulários, dava para você fazer sistemas com Access. E eu fiz um cadastro de membros para minha igreja, lendo legal, Help, cara. Porque na minha igreja tinha computador, eu não tinha, até então eu não tinha computador em casa. Eu venho de uma família bem humilde, assim, e acho que o primeiro computador, na verdade, eu nem comprei, eu ganhei. Né? Depois que eu fui trabalhar numa empresa, um rapaz me deu um gabinete de um Pentium 200 MMX, tinha um HDzinho de 3 ou 5 gigas, o HD era de 3, 5 gigas, não é memória RAM não, a memória RAM era 32 megas. Os meninos não sabem, hoje em dia não sabe de nada. Não tinha monitor, aí eu economizei uns 6 meses, parte do meu salário, para comprar um monitor usado, daqueles de tubo, todo amarelão ali, que nem branco mais era. E aí, esse rapaz também me deu um CD do Delphi 6 e uma apostilinha de 15 páginas do Delphi. Cara, e aquilo ali mudou a minha vida, porque com muito custo eu consegui instalar o Delphi nesse computador, depois que eu comprei o monitor. Li aquela apostila e fui tentando fazer alguma coisa. Tinha o help do Delphi que vinha, então eu li bastante coisa. Eu me atrevo a dizer que eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas no mundo, talvez, que tenha lido o help do Delphi 6 inteiro. Porque naquela época tinha Google, mas não tinha material indexado, não tinha YouTube. Não tinha. Você chega hoje e fala o seguinte, cara, eu quero aprender sobre React Native. Tu vai entrar no YouTube, tu vai ter trocentos milhões de cursos, tá muito fácil, vídeos. Tá muito fácil. Entendeu? Você tem um monte de coisa na internet indexada, naquela época não tinha. Tinha o KD ainda, Alta Vista, chats do UOL, MSN. Então, eu ia para as Lan House, tinha um amigo meu, o Kazê,
que ele tinha uma lan house e ele deixava eu usar lá gratuitamente de madrugada, que o pessoal também não sabe, mas Mais antigamente barato. era pulso, né? O pulso da ligação, Sim. então era um pulso só de madrugada, então você ficava a noite toda conectada, a madrugada inteira conectada e pagava um pulso só de ligação. Ou sábado depois das Ou 2 horas da sábado, tarde. exatamente, Aí, exatamente. Coisa boa. E aí, cara, eu comecei ali a estudar por conta própria, me tornei um programador autodidata, Olha fiz algumas soluções para pontuais para algumas empresas de onde eu morava. Nesse meio tempo, né, eu já estava trabalhando como auxiliar de escritório numa Autopeças que o meu tio conseguiu um emprego para mim. Que legal. E lá eu fui aprofundando, eu sempre fui um cara curioso, Aham. né? Lá eu tinha uma função que era basicamente digitar os pedidos de venda no computador. Só que quando eu comecei a usar o software, eu comecei a ver, mas quando eu baixo aqui, aquele negócio ali muda e tal. Ou seja, eu comecei a descobrir que tinha um módulo de compras, que quando dava entrada na nota, alimentava o estoque, quando eu tirava o pedido, baixava o estoque. Até então eu não entendi nada disso. Você começou a Eu comecei a entender o sistema. por trás, sim. Eu falei, nossa, então quer dizer que quando eu jogo aqui, vai lá no quanto você receber e lança as parcelas. Aí eu comecei a falar com o dono da empresa. Falei, ó, dá pra usar melhor isso aqui e tal. Cara, passou ali uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, eu já estava como responsável do CPD da empresa. Eu já era o braço direito do programador da empresa externa, que programou o software. Eu era o braço direito dele lá dentro. Comecei a pegar os bugs, comecei a corrigir os bugs. Ele usava o Access como banco. Eu começava a fazer relatórios. Mas o sistema não era no Axis, não, era no Axis. Não, era em Delphi com banco de dados Access. Ah, entendi. Então tinha um arquivo do banco de dados Access. Que legal. Ele usava ADO para conectar na época. Olha aí. E aí, cara, eu comecei a crescer nessa empresa, comecei a crescer. Comecei a implementar uma série de coisas. E aí eu descobri o que eu falo para todo mundo hoje, né? Qual é a função da área de tecnologia ou de um profissional de tecnologia? Cara, é resolver problema dos outros. Então lá a gente tinha, eu lembro que até hoje, né, a Fátima, que era responsável lá pelo financeiro. Nossa, ela era Deus no céu e eu na terra. Por quê? Porque aquilo que ela fazia manual, de contas a pagar e contas a receber, já estava automatizada com a entrada das notas que eu dava, que eu trabalhava no estoque também, e com o pedido de venda que os vendedores tiravam. Então o Manuel, que era o dono da empresa, começou a ter relatórios de compra, pedido de compra. Eu comecei a desenvolver não programar, porque eu tenho uma diferença entre programar e desenvolver. Sim. Desenvolver é você pensar na solução. Programar é você pegar aquela solução e implementar no software. Sim. Então eu desenvolvia as soluções. Eu pegava e falava assim, ô Robson, que era o programador, e se a gente fizesse o seguinte, cara, botasse um F1, F2, F3 aqui, que aí eu vou consultar o último preço, a compra e tal. E eu começava a bolar soluções para o problema do dia a dia do vendedor. Então eu comecei a resolver o problema de todo mundo. Olha que legal. E passava eu sem saber, naquela época eu nem sabia sobre processo de produto nem nada, eu estava atuando como um product manager. Você já era um PM, eu já era um PM, que legal. mapeando o requisito ali, sabe, analista de negócio, e ao mesmo tempo eu trabalhava no estoque e mexia no computador. Nas horas vagas ali, você... Era isso, eu sempre fui um aficionado em estudar. Cara, eu fiz curso na Faetec, lá no Rio chama-se Faetec, né? Aqui no São Paulo é carioca, acho que eu sou carioca. Olha que legal. E aqui em São Paulo acho que é CETEP, né? Esses centros técnicos de formação. FATEC, lá é Faetec. Ah, legal. E aí fiz curso de rede, consertei muito computador. Eu trabalhava de segunda a sexta nessa autopeça, sábado, domingo e feriados eu vendia meu serviço de manutenção e instalação de computador na região do meu bairro. Muito mais para aprender e, claro, fazer uma rendinha extra. Formatava computador, trocava modem, instalava, configurava drive, enfim, instalava softwares. Eu ia fazendo isso. Então, assim, eu fui crescendo e aí fui me apaixonando pela parte de desenvolvimento e continuei estudando mais ainda, fui pegando uma dica aqui, uma dica ali. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser desenvolvedor de software, quero morrer escrevendo código. Olha aí, né? Pensando, eu mal sabia o que a vida reservava pra mim. Então, naquele momento ali, isso aí já era 2004, 2005, né? A minha formação técnica que eu tinha feito em 2001 e a vontade de ser enfermeiro ali, da Marinha... Já tinha passado. Falei, cara, eu quero porque é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz de programação, nunca mais eu vou esquecer. Eu terminei de instalar o Delphi 6 nesse computador Pentium, e aí eu fiz o famoso Alô Mundo, né? Eu fui lá, criei um novo projeto, coloquei um novo form, coloquei um botão, fui no evento a um clique do botão,
E aí coloquei show mensas, já parênteses, aspas simples, alô mundo, fecha e tal. Aí F9 rodou, apareceu o botão. Quando eu apertei e pulou alô mundo, Falou, meu Deus! mano, eu falei assim, eu vou dominar o mundo. Não É tem o isso. que eu não faça agora. Porque aquele poder de criação e Sim, tal. é muito legal, cara. Cara, e aquilo ali me pegou, cara. Eu Aham. falei, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida, eu quero ser programador e tudo mais. Só que entre esse momento e eu me considerar um profissional bem sucedido na área, foram ali 2 para 7, foram ali uns 5 anos, né? Uhum. E durante todos esses 5 anos, sempre estudando por conta própria, lendo. Eu comprei muito livro, eu Legal. comprava muito livro de programação, sabe? Eu não sei se eu tenho esses livros até hoje ou se eu já doei, mas tinha muito livro, Bíblia do Delphi, Delphi 5, Delphi 3, Cara, Delphi 6. Bíblia do Delphi, Cara, eu lembro, eu hein, tinha eu um lembro. livrão do Firebird, que era banco de dados, enfim. E assim foi até que eu me profissionalizei em 2007. Aham. Né? Então aí tem todo um resto da história aí. Que legal. Me tornei instrutor certificado da Borland, me tornei palestrante da Borland, fui autor de revista na Dev Media durante muitos anos, fui coordenador técnico da Dev Media durante muitos anos, fui uma das pessoas que mais produziu conteúdo de Delphi na Dev Media. Eu perdia só pro Quinter Pauli, Deus o tenha em bom lugar, saudoso, faleceu há alguns anos, que para mim foi uma referência, foi assim, para mim e para todo mundo do Delphi, né? Eu sou de uma leva ali de pessoas que eu tive a honra e o prazer de aprender com esses caras, Sim. né? Guinter Pauli, Kelvin Merlotti, que hoje eu tenho a honra de chamar de amigo, sou padrinho do filho dele, meu compadre, Adriano Santos, Manuel Edésio, Adair Rentamal, Ricardo Barbieri, Adilson Júnior, toda essa galera que eu via de longe. Eu falava, cara, eu li os artigos deles, eu li os livros deles, assistia um ou outro vídeo, que era vídeo aula, não tinha YouTube. Não, era E, vídeo cara, corta o tempo, 2007, eu tô dividindo palco com esses caras, sabe? Eu tô palestrando junto com eles, É uma honra eu ali, tô do ó. lado do Adilson, sabe? O Barbieri, tomando café com o Barbieri, sabe? Depois mais pra frente um pouquinho, eu crio a minha escola de programação, crio os meus eventos, e tenho o Guinter Pauli palestrando no meu evento, tenho o Manuel Edésio palestrando no meu evento, os caras me chamando de amigo. Olha Então, que assim, legal. eu posso dizer que eu tive a honra de atuar do lado dos meus mentores, né? Eu não gosto de usar a palavra ídolo, que o meu ídolo é só Jesus, né? Mas dos meus mentores ali, sabe? Então foi uma carreira, a tecnologia, quando você falou aqui, pô, eu acredito que a tecnologia muda a vida, cara, é o que você falou agora há pouco. Eu É acho que se eu sobre tivesse isso. seguido a carreira da área da saúde, eu poderia estar muito realizado, com Sim. certeza. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sim. né? Senão a gente vai dizer o seguinte, que só é realizado quem ganha muito dinheiro. Não, Não é isso, não é não, isso. não é. Mas, cara, eu encontrei a minha paixão, que é a Tudo certo. tecnologia, e por me dedicar de corpo e alma a isso e semear, eu acho que o retorno veio, né? Então, a partir de 2007, a minha vida começa a mudar assim, absurdamente, cara. Do cara que às vezes não tinha dinheiro. Eu andava a pé, velho, e deixava de comer de tarde ou à noite pra poder, sabe, sobrar grana pra comprar coisa pra casa, entendeu? Sim. Eu passei um bom tempo da minha vida acordando 4 da manhã, pegando o ônibus 5h40 pra ir trabalhar, pra chegar atrasado, Aham. 3 horas de trânsito, né? Que é o que a maioria dos brasileiros Sim, passa sim. hoje, né? Depois eu saía desse meu trabalho, ia de trem até o centro do Rio, andava a pé até a Praça Mauá para poder estudar, ficar no curso até 10, 11 da noite, depois andava a pé de novo para Praça Mauá, Fazendo entrava caminho e numa retorno. van para voltar para casa meia-noite 40, 1 da manhã para Daqui a dar pouco acordar de novo. Foi assim Sim. uns 2, 3 anos da minha vida, velho. E a tecnologia virou Cara, chave, cara. foi ali. Eu durante a minha vida inteira, Cássio, eu busquei aproveitar todas as oportunidades que apareceram diante de mim, Sim. sabe? E a oportunidade vinha e eu ia aproveitando, sabe? Uhum. E me fala uma coisa, um ponto até que eu vi em comum em você, e eu vejo que hoje em dia não são tantas pessoas que têm isso, não sei se é porque a gente nasceu numa época, ele tava, falou de novo entregando a idade, Aham. mas falando numa época que não tinha tanto conhecimento, tanta informação, ser autodidata. É uma diferenciação, acho, das pessoas ali. E como que você acredita que nasceu essa vontade sua autodidata de estudar? Você tentou perguntar pra alguém como que nasceu essa formiguinha ali, essa Legal. vontade? Porque
Porque a gente vê, não, é uma coisa que não dá pra você ensinar pra uma pessoa que não é autodidata a ser autodidata. Cara, não sei se é isso nasce. O que você me fala um pouquinho sobre autodidata? Vamos lá. Eu não vou falar, não é necessariamente sobre ser ou não ser autodidata. A minha avó falava uma frase que ela falava assim: a ocasião faz o ladrão. Uhum. Ela falava: a ocasião faz o ladrão e tal. Eu não entendi muito isso. E aí, numa dessas viagens que eu fiz para dar treinamento, uma delas foi a Dubai. Legal. E aí, claro que eu também aproveitei para turistar. Tá né? certo. E eu entrei lá no. Foi lá em Senadelphi ou não? Não. Já era negócio, já era Aí, parte de business. Pronto. Porque curiosidades à parte, Legal. Dubai é um excelente lugar para você falar sobre projetos. Olha que legal. É uma cidade. Não conheço ainda. Ela é uma cidade que ela é completamente planejada. Cada Sim. coisa ali é milimetricamente pensada, enfim. Mas e aí um dos lugares que eu visitei lá é o Dubai Frame. E o Dubai Frame ele é um porta-retrato gigantesco que divide Dubai em dois lados, o lado velho e o lado novo de Legal. Dubai. E ele foi construído assim: você entra e vê toda a história dos beduínos e tudo mais, passa por cima dele, quando você desce do outro lado, você desce na Dubai Nova. Então, É uma trajetória. o próprio monumento é isso. E quando você entra pela parte velha, você vê uma frase de um dos sheiks de Dubai, que não é o sheik atual, acho que é o pai ou o avô dele. Uhum. E essa frase diz assim, eu vou tentar lembrar como Fica é. tranquilo. Ela fala assim, tempos difíceis formam homens fortes. Homem forte gera tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Meu Deus. Isso é cíclico. Então, Mourão, de onde veio essa sua autodidata? Eu acho que eu me tornei autodidata não porque eu queria ser. Pelo tempo difícil, talvez? Não tenha dúvida. Meus filhos não passaram porque eu passei. Uhum. Isso significa que meus filhos são fracos? Se eu deixar e der tudo de mão beijada para eles, eu vou criar filhos fracos. Hoje os meus filhos, eles sempre, não porque eu obriguei ou porque eles que decidiram trabalhar comigo, trabalharam comigo a vida inteira. Quando eu decidi fazer a sociedade com o Grupo Acelerador, encerrar os meus negócios, todos eles foram contratados. Olha que Hoje legal. atuam lá nas áreas do Grupo Acelerador. Eu tenho muita confiança e muito tranquilo que em qualquer lugar que eles entrarem, eles vão ser excelentes profissionais. Isso não sou eu que digo, são as pessoas que lidam com eles. Porque mesmo tendo condição de criar tempos fáceis para eles, eu os permiti experimentar tempos difíceis. Legal. Né? E eu não tô aqui querendo cagar regra para quem cria Sim, filho, não. não, Tô dizendo com que foi certeza. assim que eu fiz com os Sim, meus. Tudo Né? certo. Então, óbvio, você não vai deixar o seu filho passar por nenhum tipo de necessidade. Mas eles têm que aprender a lidar com as frustrações da vida. Com certeza. Então, Nem tudo vai ser maravilha, vamos Então, eu dizer. acho que hoje em dia, eu acho que não é só a questão do ser ou não ser autodidata, é que as coisas estão mais fáceis. As coisas estão mais acessíveis. E por estar, na minha opinião, essa é uma opinião minha, né? Claro. E por estar mais fáceis e mais acessíveis, acaba criando pessoas um pouco mais acomodadas. Essa é a minha opinião. Eu venho de uma família, como eu disse, muito, muito humilde. A gente nunca passei fome na vida, mas tinha dias lá que eu me lembro até hoje de só ter arroz para comer em casa. Alguns dias é mais difícil que outros. Eu cresci ouvindo minha avó falar das dificuldades depois que meu avô faleceu para ela criar 7 filhos. Primeiro, a minha mãe só teve o sapato novo dela com 15 anos, na festa de 15 anos dela. Olha Foi só. o primeiro sapato novo dela. Minha mãe, meu pai são separados desde que eu sou pequeno, mas, cara, passaram um dobrado para tentar me dar uma escola de qualidade. Eu me lembro até hoje que eu me lembro quando eu era pequeno, pedi um computador pro meu pai, pô, não tem dinheiro para comprar, e aquilo, até hoje, de vez em quando ele volta nesse assunto. Nossa, meu filho, como eu queria ter tido dinheiro lá naquela época. Eu falei, pai, esquece isso. Tudo Já. certo. Hoje eu compro 15, quantos computadores você quer e tal. Então, não era porque ele não queria fazer, não tinha condição. Sim. Então, acho que esse tempo difícil forja e molda seres humanos fortes. Não homens, né? Homens e mulheres fortes. Sim, claro. E esses homens e mulheres fortes acabam criando tempos fáceis. Esses tempos fáceis vão criar homens e mulheres fracos. E esses homens e mulheres fracos é cíclico, vai acontecer. E é assim na história da humanidade como um lá todo. em Dubai, então, tem na parede. Isso na história Quando no você, Dubai quando antigo você ali. entra no Dubai Frame, você vai vendo a história dos beduínos, etc e tal, e aí tem uma frase desse sheik, de um desses sheiks na parede.
né? Que legal, cara. Mas eu acho que é isso, cara. No meu caso, é necessidade. Sim. Claro, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim. Minha mãe tem 3 ou 4 profissões: contadora, enfermeira, professora e Olha que tal. benção. Minha mãe foi professora durante muitos anos. Eu acho que tem essa influência também. Eu me lembro vagamente, alguns relances, flashes de memória, de eu estar em escolas, em sala de aula, eu pequenininho, minha mãe dando aula e eu do lado dela. Então acho que vem daí essa influência. Meu pai também é um cara muito Que inteligente. legal. Meu pai sempre foi autodidata, então eu não sei uma coisa que meu pai não entenda, assim, motor de carro ele entende, e tudo, eu era moleque, ele fazia o motor do carro do meu avô, quando dava Meu problema, Deus. desmontava o motor lá do Fusca e tal, e eu ficava do lado e ele me explicava peça a peça, item a Heróizão item. ali, ó. Então, assim, tem essa influência. Claro. Claro, o ambiente molda caráter, Sim. né? O ambiente molda as pessoas, né? Então, eu sou muito privilegiado de ter vivido num ambiente como esse. Mas eu acho que é a necessidade, cara. É como minha avó dizia, a ocasião faz o ladrão, Sim. né? Então, tipo... e essa ocasião, ela pode ser criada. Como eu disse, né? O fato dos meus filhos, quando terem nascido, eles não nasceram... Eu não estava numa condição tão boa quanto eu tenho hoje. Essa minha condição foi melhorando com o passar do tempo. Mas mesmo assim, mesmo quando eles eram pequenos, nasciam, eu já trabalhava, eu já tinha condição de dar a eles o que eu não tive. E sempre fiz questão de fazê-lo, mas nunca de mão beijada. Sempre fui muito rígido na questão de responsabilidade, de compromisso, de se vira no teu. Eles sempre foram muito Agora responsáveis dá um desde exemplo. pequeno. Agora eu fiquei curioso. Já fugimos da pauta. Não tem problema. E dá um exemplo. O que que tu faz, assim, pra incentivar eles, vamos falar assim, pra eles correr atrás, pra ser Cara, pessoas mais responsáveis? Dá um exemplo ali que... Cara, eu vou te dar um exemplo. Aham. Ser exemplo. Com Não tem, certeza. não tem como. Esses dias, uma pessoa se desligou do grupo acelerador e ela. Eu posso ler aqui? Então eu vou Claro, ler aqui. com certeza. E ela decidiu ir, né, para outros projetos e tudo mais. E ela mandou uma mensagem para os diretores da empresa e mandou uma mensagem para mim. Né? Então, entre outras coisas, ele colocou assim: ó, mesmo me agradeceu e tudo mais. Ele falou assim. Opa. Ó, mesmo sem ter a sua liderança direta, observei muito. Nota também pelos filhos profissionais que criou, que conseguiu trazer a disciplina operacional e a melhoria contínua. Então, esse aqui é só um exemplo de uma das pessoas. Vira e mexe, as pessoas me procuram Que lá legal, para cara, elogiar olha só. a postura dos meus filhos, né? E falam, cara, dá para ver que eles são os profissionais que eles são porque tiveram você como exemplo. Então, eu acho, cara, assim, você não precisa forçar nada. Eu sempre respeitei a decisão dos meus filhos naquilo que cabe Claro, esse respeito, né? com certeza. Tem coisa que você tem que impor, não tem Sim, jeito. sim, Né? concordo. Mas tô falando na parte de educação. Sim. Mas sempre, eu nunca, tipo assim, Mourão, você obrigou seus filhos a fazer faculdade? Nunca. Meu filho hoje passou em primeiro lugar no vestibular da Mackenzie e ele faz desenvolvimento de software na Mackenzie. Legal. Minha filha faz psicologia. Escolha deles. Pronto, certo. Não, pode ter tido uma influência minha? Pode. E se eles falarem assim, não vou fazer faculdade? Tá tudo bem. A decisão deles. Porque eu sempre ensinei eles o seguinte, certo ou errado, nós temos exatamente o que merecemos ter. O Cássio tá hoje Concordo. onde ele merece estar. O Mourão tá hoje onde ele merece estar. Cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, não importa onde você esteja e o que você está vivendo na sua vida, você merece estar aí, porque você está aí pelo resultado das suas escolhas. É o que você semeia. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não escolhi isso. Cara, não escolher também é uma escolha. Você semeou isso. Você semeou. Eu não tô aqui dizendo, veja bem, eu sei e posso falar com propriedade porque eu passei muita dificuldade na vida. Mas eu tive a oportunidade de escolher reclamar e ficar onde boa parte dos meus amigos de infância estão lá. Estão lá, deve estar lá ainda. Muita gente talvez não quer acordar às 4 da manhã e ir dormindo no outro dia, meia-noite, 1 da manhã. Passar 2, 3 anos dormindo 3, 4 horas por dia. Eu praticamente não vi minha filha crescer.
Foi uma escolha que eu fiz. Sim. Eu poderia não ter escolhido fazer isso. Eu poderia ter escolhido trabalhar como auxiliar de caixa de supermercado na minha cidade. E tá tudo certo. Não tô dizendo que isso é ruim, não. E tá tudo bem. Só que aquilo não me satisfaria. Mas aí você não teria a vida Eu não que você te- teria. Você não teria as viradas de chave, vamos dizer. Por isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que quem é caixa de supermercado tá errado, não. Pelo amor de Deus. Se você é caixa de supermercado, tá satisfeito com o que você ganha, tá feliz Tá com a tua tudo rotina, certo. tá tudo certo. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Mas são escolhas. O que não pode é, eu estou trabalhando como caixa de supermercado. Acordo reclamando, durmo reclamando. Eu encontro você e te pergunto, você tá fazendo o que pra mudar? Nada. Então não reclama. Não É reclama. sobre isso. Não reclama. Ah, Morão, mas cara, eu já bati na porta de empresa e pedi pra trabalhar de graça, pra poder aprender. Uhum. Cara, eu sempre me. Ó, lá na TDS, eu peguei 10 cheques emprestados com a minha mãe, R$ 280 na época, isso em Aham. 2006, pra estudar na TDS. Cara, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Olha. Eu era o cara que mais perguntava pro professor. O cara passava um exercício, eu fazia, e acabava a aula, eu falava assim, ô Adilson, vai ter alguém usando a sala aqui? Posso ficar aqui usando o computador? Não tinha computador em casa? Pronto, Ele cara. falou, pode. Usar os recursos que tem. Terceiro sábado, esse cara me chama e fala o seguinte, você faz o que durante a semana? Eu falei, eu trabalho. Não, minto, ele falou assim, cara, durante a semana eu tô dando aula aqui também. Você não quer vir aqui estudar, não? Aí eu virei pra ele e falei, pô, Adilson, eu tô pagando com muito custo os cheques que eu peguei emprestado com a minha mãe, cara. Eu não tenho dinheiro pra me matricular em nenhum outro curso. Ele virou pra mim e falou o seguinte, eu não tô perguntando se você tem dinheiro pra pagar. Eu tô perguntando se você quer vir aqui toda semana, durante a semana, estudar nas aulas que eu dou. Eu falei, de graça? Oportunidade batendo. Ele falou, de graça? Eu falei, de graça? Ele falou, sim. Eu falei, óbvio. E passei 2 anos da minha vida. Olha Eu podia sair, eu saía cansado lá de Bom Sucesso, lá da Penha. Aham. Quem conhece o Rio de Janeiro deve saber. A Avenida Panamá. Eu trabalhava na Avenida Olha. Panamá, na Penha. Eu ia andando a pé até a estação de trem, pegava o trem, soltava na Central do Brasil, ia andando a pé até a Rio Branco, chegava atrasado no treinamento. Fazia isso de segunda a sexta. Eu tinha uma escolha. Nossa, cara, tô cansado hoje, vou a pé nada, vou voltar pra casa, vou dormir, não vejo minha filha, não sei o quê. Tô indo lá pra quê? Pra estudar, não tá dando em nada, não sei o quê. Meu amigo, custava quase... Se você falar hoje assim, pô, R$ 2.000, pô, R$ 2.000 deve ser... Cara, mas vamos fazer o seguinte, 8 salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.500? Então multiplica Sim. por 8. Sim. Nunca mais vou esquecer. O curso na TDS, o curso de formação de Uhum. programador, era 8 salários mínimos da época. Meu Deus. Então vamos botar 8 salário mínimo da época hoje. Tô falando de 12, 15 mil reais. Uhum. O cara tava me dando de graça 8, 15 mil reais, cara. 8, 10 mil reais, sei lá Eu vou quanto é. agarrar com a unha e dente. Entende? Final de semana eu poderia pegar pra descansar. Eu ia pra Faetec, cara. Eu ia de madrugada ficar na fila pra conseguir uma vaga. Eu não ficava reclamando porque eu não tinha dinheiro pra comprar um curso ou porque eu nasci em uma família pobre, não. Eu ia lá pra Santa Lúcia, quem mora lá em Bariê deve lembrar, não sei se tem a Faetec lá em Santa Lúcia ainda. Eu ia de madrugada lá pra pegar senha, velho, pra poder ver se eu conseguia pegar a próxima turma de montagem e manutenção de computador. Olha só. Então foram as escolhas que eu fiz da minha vida. Com certeza. Então, quando eu vejo alguém hoje reclamando da vida, por pior que seja a situação da pessoa, e eu sei que tem situações assim que são realmente bastante difíceis. Eu não vou fazer aqui para dar uma de demagogo aqui e falar que não. Mas por mais difícil que seja, a gente tem que sempre procurar, cara, não se conformar com aquela situação. Melhora um pouquinho. Cara, Melhora dá um pouquinho, jeito, um pouquinho, sabe? um pouquinho. Não tem, eu era cara de pau, mano. Eu pedia mesmo. Eu ia e, cara, me deu, eu tô pegando a ajuda e vambora. E aí, passa-se um tempo, o mundo vira, Sim. sabe? Era eu a fazer o que o Adilson fez por mim. Era eu a fazer o que o Robson fez por mim. Cansei de deixar a gente fazer formação na minha escola de graça ou por um valor super simbólico. Você pode olhar na internet o histórico dos cursos que eu lançava. Eu sempre lançava curso pra galera mais humilde. Depois que eu entrei na Eduz, eu fiz um projeto que eu chamei era implementadores digitais, depois era assistente, eu não vou lembrar agora o nome, que era para ajudar o pessoal que queria trabalhar de casa. Cara, eu perdi as contas de quantas aulas eu dei, sabe? Era custo de 10, 15 reais. Só para pagar o custo do servidor que estava hospedando o vídeo, sabe? Até hoje eu recebo no meu direct mensagem de pessoas agradecendo porque eu mudei a vida das pessoas com a oportunidade que eu dei. Transformou a vida das pessoas mesmo. Porque era uma forma de eu retribuir aquilo que um dia fizeram por mim. Agora, É o dar e receber, né? É o dar e muito receber. Dar o receber, cara.
Então, eu acho que é ser exemplo, cara. E meus filhos cresceram me vendo ser assim, mesmo quando eu não precisava, Olha só. sabe? Sendo ali, cara, determinado, focado, cara, e o resultado vem. Eu confesso pra você, às vezes dava um desespero, porque parece que não vem e tal e tudo mais. Mas hoje, olhando assim, depois de 20 anos, quase 25 anos depois, né? 20, 25 anos depois, o que eu vivo hoje é resultado de tudo aquilo que eu Com plantei, certeza, é o que você sabe? plantou 20 lá, quando você estava lá no ônibus, cara. Exato. Hoje em dia, cada sementinha ali. Exato. E me fala uma coisa, Mourão, como que foi? Você trabalhava muito na parte operacional ali no começo, queria ser programador, não sei. E aí depois teve já carreira em Y ali, que você Sim. começou a ir pra liderança, o Sim, estudo. sim. Porque vamos falar assim, eu gosto muito da área da programação, Sim. hoje em dia eu programo por hobby, mas eu gosto bastante, mas não dá pra ficar programando durante o dia. Mas é uma carreira totalmente diferente. Completamente E diferente. como que foi essa mudança? Tem amigos meus que estão programando até hoje, eu gosto bastante, cara, tudo bem, mas é uma carreira, como que foi essa mudança? Tá. De sair da operação, sair do dia a dia, porque é gostoso programar, vamos dizer, não. cara, é uma delícia programar. Até hoje eu faço, mas É uma por delícia. hobby. Sim, mas vamos falar assim, mas é uma carreira diferente e você tem muito desafio, Sim. cara, liderança tem muito desafio, Sim. vamos falar assim. Como que foi essa virada de chave sua? Porque eu entendo que lá atrás, cara, tô aqui, eu vou fazer a virada de chave pra virar programador lá na Marinha lá, Aham. beleza. Agora eu tenho a virada de chave pra virar líder. Como que foi? Conta um pouquinho esse Cara, momento aí. hoje, olhando pra trás, é fácil a gente fazer um resumão ali Aham, e chegar a certas conclusões, mas na época eu não tinha as conclusões que eu tinha hoje. Hoje tá muito claro pra mim que eu aprendi a programar por necessidade. uhum, Porque a minha paixão sempre foi ensinar e resolver problema. legal. A programação era a forma como eu tinha para resolver o problema, né? Então, eu fui crescendo nisso. Eu comecei a estudar, como eu disse, na TDS. O Adilson primeiro me fez esse convite para estudar durante a semana. Eu comecei a estudar durante a Coisa semana. boa. E em algum momento ele me convidou, me fez uma proposta de trabalho. Ele falou, cara, você trabalha onde? O que você faz? Que eu tô com uma vaga de consultor aqui. Olha só. E aí, em 2007, eu me torno funcionário da TDS, que na época era um centro de treinamento oficial da Borland, que era a fabricante do Delphi, Aham. e começo a atuar como consultor da Borland lá no Rio de Janeiro. Que massa, E eu sou cara. alocado dentro de uma empresa chamada Grupo Editorial Nacional, Uhum. que existe até hoje. Sim. E eu começo lá como consultor em 2007 e fico lá como consultor até 2009. Nesse período de 2007 a 2009 foi justamente o período em que a empresa começou a se profissionalizar. Uma empresa familiar que comprou, eram duas empresas, Editora Guanabara Kogan e LTC, e naquele ano ali, acho que 2007, eles compram a Editora Forense, criam um grupo editorial nacional e trazem de mercado um profissional chamado Alberto Moscovitz. Esse profissional, ele era o diretor de operações na época. Legal. E aí, só um parênteses aqui, no meu segundo ou terceiro dia como diretor de operações no Grupo Acelerador, eu peguei o telefone, mandei uma mensagem no WhatsApp do Você Alberto, mandou pro cara. perguntando se o número era dele. Ele falou que sim. Eu perguntei, eu posso te ligar? Ele falou, pode. Eu liguei pra ele tá em Israel, morando em Israel, Aham. né? E fiz questão, tô até arrepiado aqui, até me Olha emociono aí, de- cara, de dá lembrar. até um... Eu fiz questão de agradecer ao Alberto, porque eu estava sentado numa cadeira de diretor executivo de operações de um grande grupo educacional, Sim. que é o Grupo Acelerador. Aham. E aquilo ali, pra mim, cara, na minha cabeça pelo menos, Sim. era a continuidade de um legado que o Alberto colocou em mim quando ele era diretor executivo de operações de um grande grupo editorial, um Sim. grande grupo educacional, que é o Grupo GEM. O que eu sou hoje como executivo, Foi exemplo dele lá atrás. eu pô. devo tudo a ele. Total E eu exemplo. falei isso pra ele, eu fiz questão, porque na época ele já era uma pessoa já mais velha, né? Eu tinha na época 27, 28 anos. O Alberto já tinha seus 60 e poucos. Uhum. Hoje ele deve estar com seus 80, um pouquinho mais talvez. Legal. E me deu esse insight, eu meti a mão no telefone, liguei pra ele, e ele sempre muito gentil, como sempre foi. E ele disse, não, de forma nenhuma, isso não é mérito meu, isso é mérito seu, pelo profissional que Cara, você olha é. Que legal. Tive um prazer de tê-lo e que bom que você tá bem, fico muito feliz. Quando tiver aqui em Israel novamente, me avise, vamos nos ver. E eu ia naquele ano, né? Olha só. Mas E visitou ele, deu certo? Não, porque como a Aline, que é a vice-presidente do Sim. grupo, ela engravidou, Aham. e aí o filho dela nasceu, que é o JP,
Então eu tive que assumir ali boa parte Sim. das atribuições dela e tive que suspender a viagem naquele ano. Mas Aí daqui não a fui. pouquinho Mas já... desde presente, minha mãe e minha sogra foram. Íamos eu e minha esposa, e Aham. aí minha mãe e minha sogra Ah, mas foram no meu honrou também, lugar. ótimo demais. É, cara, e aí, fechando esse parênteses, eu entrei nesse grupo editorial nacional e acabou que meu passe foi comprado. Aham. Então, depois de 2 anos como consultor, o Alberto me chamou e falou: Cara, a gente quer você com a gente aqui e tal. Eu falei: Pô, beleza, Alberto, mas tem um contrato, tem uma Sim. multa, não pode contratar. Ele falou: Não, vai lá e fala para eles estabelecerem uma multa razoável. Que se eles estabelecerem uma multa razoável, eu vou pagar e vou te contratar. Se eles colocarem alguma coisa exorbitante, eu não vou pagar e vou te contratar do mesmo jeito. Pronto. E aí, enfim, não sei qual foi o acordo que eles Sim. fizeram, mas eles fizeram algum tipo de acordo e me contrataram. E aí, Que em legal, 2009, eu passo a ser funcionário do Grupo Editorial Nacional como analista de desenvolvedor, analista de Aham. software. E naquele mesmo ano, se eu não me engano, se não foi 2009, foi 2010, uma outra pessoa que passou pela minha vida e me ajudou muito na carreira, entrou uma gerente lá, Alice Clausen. Hoje, não sei se ela ainda é, mas ela saiu de lá para ser engenheira da Petrobras. Legal. E ali foi a primeira vez que eu tive um gerente de verdade, assim, uma pessoa realmente da área TI com foco em gestão. E aquilo começou a chamar a minha atenção. Até então, até 2009, 2010, se você perguntasse pra mim o que você quer fazer da vida, eu falei, morrer escrevendo código. Era o que você Mas, tinha de melhor ali, vamos mas falar assim. ali, ela me fez uma pergunta quando eu pedi, falei com ela assim, Alice, eu preciso sair um pouco mais cedo que eu tenho prova hoje na faculdade. Ela falou assim, você faz faculdade de quê? Aí eu falei, análise e desenvolvimento de sistema. Ela falou assim, rapaz, não tem nada pra você aprender lá dentro, não. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, mas eu quero ser um bom programador e tal. E ela virou e falou assim pra mim, nem tudo se resolve no código. Olha aí. Aí ela parou e falou assim, aliás, quase nada. Aquela frase que ela disse pra mim, nem tudo se resolve no código, aliás, quase nada, me intrigou. E eu comecei a acompanhar ela um pouco mais de perto. Fui promovido a supervisor de desenvolvimento, e aí eu comecei a entrar nesse mundo de processos. E aí, como supervisor de desenvolvimento, Lá dentro do editorial. lá dentro da editorial, eu Legal. comecei a pensar assim, cara, minha função é facilitar a vida do meu time. Sim. E aí eu comecei a me especializar em Scrum, em Kanban, em gerenciamento de projetos, tranquei a faculdade. Uhum. Eu estava no último ano de análise de sistema, faltavam Meu 2 Deus. períodos, tranquei a faculdade e comecei gestão de TI. Uhum. Aí em gestão de TI minha cabeça fez assim, porque eu estudava COBIT, ITIL, Project, aí comecei a tirar minhas certificações em COBIT, em ITIL, no Sim. Project, cara, Indo mais PMBOK, pra gestão, já, pra gestão. já começou. Aí já... lá na DevMedia comecei a fazer treinamento de outras áreas, Olha, gravei que legal. treinamento de gerência de projetos, até hoje meu curso lá faz maior sucesso, na Que época legal, ainda da cara. 4ª edição do PMBOK, comecei a ir inteligência empresarial, comunicação, comecei a estudar outras coisas. E aí fui crescendo lá no Aham. grupo editorial nacional. A Alice passou na Petrobras, saiu. Houve uma dificuldade de encontrar um novo gerente de TI. Eu fiquei interinamente à frente do TI. Consegui implementar algumas coisas que, na minha visão, ajudariam o departamento. O departamento cresceu. Olha que Eu ganhei legal, um cara. prêmio como colaborador que mais veste a camisa, acho que em Meu 2011 ou Deus. 12. E 2 anos depois, acho que em 2013 ou 2012, não vou lembrar agora o ano, mas deve ter sido 2012 para 13. Eu fui promovido a gerente de TI do Grupo Editorial Nacional, que na minha carreira Nossa, cara. era algo que eu queria para minha vida com 35, 37 anos. Uhum. Eu ainda queria fazer uma pós, queria pegar um pouco mais de corpo ali, de experiência. Cara, e aos 28 anos de idade eu já era gerente de tecnologia de uma empresa que naquela época faturava algumas dezenas de milhões de reais. Já era um grupo editorial grande, com Aham. mais de 10 editoras no portfólio. Já tínhamos um Proteus implantado, já tínhamos uma governança muito bem estabelecida. Participei de, sei lá, 10, 12 processos de M&A, de fusão e aquisição. Sim. Acabei me especializando nessa área de governança governança de TI aplicada à governança Olha só. corporativa, porque TI anda lado a lado. Sim. Justamente no momento ali, né, final da primeira década de 2000 ali, que é quando a tecnologia começou a ser algo estratégico, né, dentro das áreas, Uhum. o e-commerce começando a, né, Começou a bombar web ali. services começou a bombar, a internet começou a bombar, começou a É o www chegou, né? o Eu acho que era- www, naquela época. Então, eu tive a honra e o privilégio de estar fazendo uma transição de carreira Que legal, no mesmo cara. momento em que a tecnologia está saindo do CPD, que tem um Aham. nerd lá dentro com uma impressora matricial com abafador, para ser algo estratégico.
Pra TI ser chamada, aí você começa a ver as techs da vida surgindo, aí você começa a ver um movimento no mercado financeiro onde as grandes empresas top 10, top 20 são empresas de tecnologia, hoje as 5 mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. Então, a minha transição de carreira se deu no meio dessa transição de mercado. Então, eu saí... Eu costumo brincar e dizer o seguinte, né? Eu fiz o mesmo movimento que o mercado fez. Eu era técnico, escrevia código, trabalhava nos bastidores. Só tinha isso. E era meio que commodity. Né? E não era chamado para as reuniões, né? Não eu em si, né? TI. TI tá lá, o cara do TI, mexe lá. Só que o mundo começou a falar assim, cara, não existe isso. Quem tá dominando agora é a internet. Vamos colocar os softwares e tal. Ali, assim. E aí começou, cara. Você pega 20 anos atrás, você não tinha CEO da empresa de carreira técnica. Não tinha. Os CEOs das empresas vinham da carreira do mercado financeiro. Hoje, quantos são? Todo mundo hoje quer ter um sócio da área de TI. Com certeza. Todo mundo quer. E eu fiz essa transição da minha carreira nesses anos, entre 2010 ali, 2013, 2014. Que legal, cara. Então, foi meio que junto. Claro, eu olho pra trás hoje e vejo isso. Na época, você fala assim, foi estratégia da sua parte? Não, Coisa nenhuma. Foi acontecendo. Não, foi acontecendo. Eu não falei assim, deixa eu olhar aqui pro Gartner, que o Gartner tá dizendo que daqui a 15 anos, então que nada. Eu fui seguindo o flow ali, cara. Fui seguindo a minha intuição, aquilo que eu gostava mais de fazer, que eu era apaixonado de fazer. Hoje eu olho pra trás e falo, caramba, que timing perfeito que eu tive, hein? De sair ali da questão da programação para a área de business e negócio, mas sem sair da tecnologia. Por isso que eu coloco tecnologia aplicada a negócio. Sim. Que negócio hoje funciona sem tecnologia? Não, hoje que negócio escala hoje sem tecnologia? Cara, que negócio hoje funciona sem IA? Que negócio hoje escala sem IA? Então é o que está acontecendo com IA a partir de agora, né? Então foi meio que assim essa minha transição para a área de negócio. Uma frase que a gerente me deu, nem tudo se resolve no código, que aliás, deu quase estralo. nada, que deu estalo, tranquei minha... Foi escolha. Eu poderia ter trancado a faculdade e deitado tudo errado. Mas foi uma escolha que eu fiz. E aí comecei do absoluto zero, uma nova graduação. Me graduei, sei lá quantos anos depois, né? Porque eu tinha muito isso, né, cara? Eu acho que eu sou... Algumas pessoas são assim, né? A faculdade de 4 anos eu fiz em 10. Aí tranca, volta, tranca. Porque já era da área, já atuava e tal. Então, essa virada de chave veio assim, cara. E me fala uma coisa, Mourão. Um negócio que você até contou, até dá um arrepio, cara, de verdade. Por exemplo, porque a gente dá medo, cara. Vou falar, gente, o medo é constante, vamos falar assim. Eu sou empresário, você é diretor da empresa, o medo é constante. E como que foi dominar o medo? Porque vamos falar assim, hoje a gente controla o medo, a gente vive com medo e tudo mais, a gente já sabe um pouquinho. Mas naquela época que você era programador, você, cara, eu vou fazer, a faculdade, tranquei a faculdade, vou fazer uma nova. Como foi esse medo? Porque, cara, desmorona tudo, vamos falar assim, né? Rapaz, o medo é constante. Como que foi dominar esse medo? Porque deve ter tido muito medo ali. Eu acho que eu não dominei, não. E até hoje eu não domino. Olha aí. Acho que ao longo dessa minha jornada, em 2017, né, eu tive mais uma virada de chave, que foi quando eu comecei a... Eu sempre fui um cara muito cético. Até porque vem da área de TI, muito 0 e 1, muito analítico. É isso aí. Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo como pessoa. E em 2017 eu comecei ali um trabalho de olhar mais pro lado humano, olhar mais para mim, começar a ver essa coisa mais de autoconhecimento, o famoso papo de coach, né, que o pessoal fala. Mas, cara, eu acho que uma coisa que eu aprendi com o Brunet, quando eu fiz o primeiro treinamento com ele lá em Israel, ele fala o seguinte, todos nós somos líderes. Ah, não, eu não sou líder não, eu tô aqui numa empresa. Não, você é líder, você tem que liderar a sua vida, suas emoções, sua finança, sua família, seus medos, seus impulsos. E, cara, é mais fácil quando você se conhece. É verdade, todo mundo então, é líder, em 2017, ou seja, a gente tá falando aí de 6 anos atrás, 8, na verdade, anos atrás, eu comecei essa busca, fiz alguns treinamentos, alguns cursos, etc e tal. E eu entendi, e novamente, olhando para trás sempre fica mais fácil falar do passado. É igual o cara que faz uma análise sobre como foi o mercado financeiro nos últimos 10 anos. Ah, meu amigo, não, quero ver o seguinte, amanhã, o que vai acontecer amanhã, né? Então, olhando para trás... Então, acho que é o seguinte, cara, o medo pra mim hoje, eu enxergo todos os medos que eu tive e continuo tendo, eu vejo como uma excelente ferramenta. O medo é uma boa ferramenta, ele tá aí por algum motivo. É um termômetro, né? Eu falo assim. Ele tá ali pra te manter vivo, pra te manter seguro. O grande ponto é quando você se deixa paralisar pelo medo. Se você perguntar assim pra mim... paralisa mesmo. Você fala assim, Mourão, em alguma dessas transições você teve medo? Pra caramba!
Pra caramba, Talvez Cássio. continua tendo. Pra caramba. Mas se supera a cada dia, né? Pra caramba, tive medo. Só que é o seguinte, eu sempre tive uma... Primeiro, né? Eu sempre tive o apoio da minha esposa. Uhum. Todas Fundamental. eu conversava com ela, orava a Deus e partia pra dentro. E se desse errado? Cara, a gente dá um jeito. É isso. Então, assim, eu acho que a minha forma de agir, e eu tava falando isso com um liderado meu essa semana, eu tava batendo um papo com ele, e eu falei com ele o seguinte, eu falei, eu quero chegar aos 80 anos e não me arrepender de algo que eu não tenha feito. Olha só. Quero me arrepender de algo que eu tenha feito. Tá certo. Porque, assim, é muito ruim você falar, será que ia dar certo? Pô, nunca vou saber porque eu nunca fiz. Então essa sempre foi a minha premissa. Cara, eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho um valor justiça muito alto. E pra mim, sim, é sim, não é não. E uma das empresas que eu trabalhei, eu fiz um acordo e o patrão lá me deu a palavra dele, e na hora de cumprir o acordo voltou atrás. Eu não discuti com ele, não. Eu falei o seguinte, ó, faz uma gentileza pra mim, segunda-feira, pede o seu contador pra preparar tudo, segunda-feira eu volto pra buscar minha rescisão. Ele falou, como é que é? Não, peraí, vamos conversar. Eu falei, não, eu não converso com quem não tem palavra. E naquele momento eu virei as costas e saí fora. Mas você tinha outra coisa pra fazer? Não. Você vai fazer o que da vida? Faça a mínima ideia. Mas eu não trato com quem não tem palavra. Com certeza. Não trato. Sim. Cheguei em casa, falei com a minha esposa falou, você tá seguro disso? Eu falei, tô. Ela falou, então a gente vai dar certo junto. E voltei lá na segunda-feira, peguei a minha rescisão e fui seguir minha vida. Aí eu fui contar esse testemunho na igreja que tinha Olha só, que acontecido. legal. No final do culto lá, uma pessoa levanta e fala assim, você é programador? Cara, eu tenho uma construtora. Ninguém consegue aceitar meu software. Você não quer fechar um projeto, fazer o software pra mim, E foi não? na mesma Na época? mesma, assim? no dia seguinte. Meu Deus. Essa segunda-feira eu peguei a rescisão, na quarta-feira na igreja eu fui falar sobre isso. O cara chegou lá e falou, cara, eu tenho uma construtora e... Então, assim, é nisso que eu acredito. Não tô querendo que ninguém acredite nisso. Mas sempre tive medo. E se não tivesse feito isso? Cara, sabe o que acontece? Você acha que o Brasil é um país rico ou um país pobre? O Brasil é um país rico porque tem muito problema, né? Vamos dizer assim. Mas a maioria das pessoas são pobres. Mas pra você, ele é um país rico ou um país pobre? Pra mim é um país rico. Ele é um país rico. E eu posso afirmar pra você que ele é um país rico. Eu tive no Egito. Egito é um país pobre. Se você pegar no Egito e for pro sinal de trânsito no Egito pra vender, seja lá o que for, ou pra pedir dinheiro, é bem provável que você vá passar o dia inteiro lá e não vai conseguir nada. Se eu sair daqui agora e pegar qualquer sinal de trânsito aqui e botar uma placa e pedir dinheiro, em 2 horas Sim. eu consigo alguma coisa. Consegue. Eu vou num negócio que vende doce, compro. Então o Brasil é um país rico porque é relativamente fácil fazer dinheiro. O Brasil é um país rico, modo de dizer, né? Sim, claro. Mas tem dinheiro circulando. Tem muita oportunidade. Tem dinheiro circulando Sim. no mercado. Cara, em Angola, no Egito, no Zimbábue, não tem dinheiro circulando no mercado, não. Então, se esse cara não me desse essa oportunidade lá, eu não tenho vergonha nenhuma. Dos meus 9 aos 12 anos, eu vendi cachorro-quente na barraquinha do meu tio. Eu não tenho medo nenhum. Se eu tiver que voltar a vender coco na praia, não tem demérito nenhum nisso. Meu Deus. O trabalho nunca é vergonha. Entendeu? Vergonha é roubar. Então, assim, de uma forma ou de outra, cara, é possível dar jeito. O Brasil tem muitas dificuldades, é óbvio, gente. Não tô aqui dizendo que todo mundo tem a mesma oportunidade, não. Não é isso, não. Tem muita injustiça, tem muita diferença social. Mas se correr atrás, consegue, cara. O que eu tô dizendo é, tem dinheiro circulando no mercado. Tem. Fato, a gente tem vários exemplos. Esses dias eu vi um post de uma menina, muito bonita moça, tem perfil de modelo, já tá com não sei quantos milhões de seguidores, mas ela começou a carreira dela vendendo café de madrugada. Ela ficou bem famosa e viralizada nas redes sociais. E no início as pessoas faziam comentários do tipo, nossa, uma mulher bonita como você vendendo café, como que só quem fosse vendedor de rua tem que ser feio? Né? Então, assim, o Brasil tem dessas coisas, tem dessas idiotices. Mas o que eu tô dizendo o que eu tô dizendo é o seguinte: eu já fui a países que ali o cara não circula. Não tem como. Ali o cara pode fazer o esforço que ele for, meu irmão, que o negócio é difícil. Aqui no Brasil também é difícil, mas tem dinheiro circulando na praça. Sim. Sabe? Tem grana. A gente vê aqui em São Paulo, cara. Vai no shopping pra você ver, vai nas ruas, você vê o negócio circulando. Então, assim, eu acho que o que acontece é que boa parte das pessoas se deixa paralisar pelo medo. Sim. Sabe? E aí é que mora o problema. O problema não é ter medo. O medo, como eu disse, ele tá ali como um aliado. Quando ele te paralisa, que é o problema. E é uma coisa que eu converso bastante com a minha esposa,
Porque essa questão do medo, a minha esposa é muito empreendedora, mais empreendedora que eu, ela é empreendedora dos 14 anos ali. E ela nunca teve medo. Eu tenho mais medo que ela. De vez em quando ela vai, ela que dá um empurrão em mim às vezes. E como que você acredita que faz pra superar esse medo? O medo vai ter, o medo vai vir, você vai tentar fazer uma coisa nova. Cara, Como que faz pra superar esse medo, pra falar, cara, eu vou, vai, mas vai, tem aquela frase, vai, mas vai com medo mesmo. a pergunta que eu me faço toda vez que. Aí eu tô falando de mim, tá? Sim, Não claro. sei se isso pode te ajudar ou ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente. É só fazer uma pergunta simples. Pô, tô com medo de entrar nesse negócio. Então responde a seguinte pergunta pra você mesmo: o que de pior pode acontecer? Cara, eu posso tomar uma volta. Tá. E se eu tomar uma volta, o que de pior pode acontecer? Pô, vou tomar um prejuízo financeiro. E se eu tomar esse prejuízo financeiro, o que de pior pode me acontecer? Cara, eu vou, sei lá, eu vou ter que começar de novo. E se você tiver que começar de novo, o que de pior pode te acontecer? Cara, eu vou fazer o que eu já sei fazer. E o que de pior pode te acontecer? Vai dar quase na mesma. Isso, velho. Se não der na mesma, minimamente você fez uma reflexão e fala, tá, então se é isso que de pior pode me acontecer, aí você faz uma segunda pergunta. O que eu vou fazer para evitar que isso aconteça? Então, por exemplo, posso tomar uma volta, vou fazer um contrato bem feito? Com certeza. Então, assim, o medo, ele tem que estar ali para te acender sinais de alerta. Pra te dar gatilhos. Nunca ali pra te... O medo não tem. O medo, presta atenção, a minha opinião, tá? Sim, claro, não. Não sou especialista na área, não. Não, mas... O medo, ele não tem condição de paralisar ninguém. Ele não foi feito pra paralisar ninguém. Foi feito pra manter você em sinal de alerta. Vou dar um exemplo. Vou atravessar a rua, o carro pode te pegar. Opa, o carro pode me pegar. Então deixa eu olhar pra ver se tá vendo o carro. Pronto. Então assim, nossa, eu vou pedir demissão e vou abrir meu próprio negócio. Ai, mas eu tô com medo. O que de pior pode acontecer? Cara, pode dar errado. E o que de pior pode acontecer? Eu vou ter que voltar a trabalhar pra alguém. E o que de pior pode acontecer? Porra, já trabalha pra alguém, meu Deus. Então assim, sim. Então, beleza. A pergunta pode ser assim, o que de pior pode acontecer? Posso perder meu emprego. Tá, o que eu posso fazer pra evitar isso? Então vou fazer uma reserva financeira. Deixa eu ver meus custos. Você tá entendendo? Deixa eu me organizar. Deixa eu me organizar. Então não vou abrir meu negócio agora. Vou me preparar durante 2 anos, vou fazer uma reserva financeira pra eu viver. Nesses 2 anos vou reduzir meu custo de vida, vou parar de sair pra balada, não vou trocar de celular todo mês, vou comer fast food uma vez por mês e não uma vez por semana, vou fazer um colchão financeiro. Aí ao mesmo tempo que eu reduzi as minhas despesas fixas, eu fiz um colchão financeiro e falei assim, cara, agora eu tenho 1 ano de dinheiro guardado que eu posso parar de trabalhar. Vou pedir demissão e vou tentar o meu negócio. Pronto. Mas foi um medo que te alertou. Se não tivesse o medo, ô Cássio, vou pedir demissão que eu vou empreender. Agora eu vou empreender. Agora eu vou empreender, o que eu vou fazer? Vai dar merda. Com certeza. Tem que usar o medo como termômetro ali pra te ajudando. Mais do que isso, tem que usar ele como um aliado. Eu aprendi uma coisa com a Tânia Mujica, uma peruana. Olha aí. Que eu também fui ao Peru. Rapaz, eu sou meio louco, tá? Eu sou bem viajado aí. eu já fui pro Peru, já fui pro Egito, então eu só vou experimentando um pouco de cada coisa. E ela fala o seguinte, as emoções são mensageiros. O medo é uma emoção. As emoções são mensageiros. Eles estão trazendo uma mensagem. Que mensagem esse medo está trazendo para você? Nossa, eu tô eufórico. É uma mensagem. Que mensagem essa euforia? Estou triste. É uma mensagem. Sentimentos são mensageiros. Que mensagem esse sentimento está trazendo? Cara, hoje eu tô com 41, vou fazer 42. Eu não tinha esse mindset quando eu tinha 28. A experiência vai trazendo isso pra gente. Com certeza, você vai tendo uma bagagem ali. Mas, cara, se você olha o medo como seu aliado, não como... Porque tem gente que fala assim, não, eu não posso sentir medo. Que isso? Quem falou que não pode? Claro que você pode estar apavorado, não tem problema nenhum. Só não a gente é humano, né? Só não deixa esse medo, esse pavor paralisar você. Olha aí. Coisa boa. Parabéns aí pela tua trajetória, pô. Meu Deus. Obrigado. Aprendendo bastante. E me fala uma coisa. Nossa, tá quase dando 1 hora ali já de bate-papo, mas o bate-papo fluiu demais, cara. Me fala, tem mais algumas perguntas pra gente finalizar. Hoje em dia, você lidera mais de 200 pessoas diretamente? Direto e indiretamente. Direto e indiretamente ali. E me fala uma coisa, cara, como é liderar essa galera tudo? Eu sei que dá medo, é emoção pra cima, emoção pra baixo, e trabalhar é mais sobre pessoas do que sobre processo, sobre tecnologia ali. O que você acredita que toda essa trajetória tua te ajudou
a liderar hoje em dia todas essas pessoas? Porque com certeza foi um desafio diferente. Atrás se lidera, hoje em dia você tem um grande grupo que você lidera ali, você tem que pensar em outras coisas, tem que pensar em estratégico, pensar em liderar, tem que vários pratos, vamos dizer, São né? vários pratos. Cara, hoje, como eu tô na área de operações, e eu tenho hoje aproximadamente 70, 80 colaboradores, Legal. né, nessa área, porque a área de operações é financeiro, Diretamente, vamos falar assim, diretamente. financeiro, RH, compras e estoque, Tecnologia também. jurídico, tecnologia. Aí vem a área de eventos, produção, técnica, experiência do cliente, merchandise. Recentemente foi feita uma mudança na estrutura, a área de educação veio para a área de operações, a área de relacionamento veio para a área de Uhum. operações. Então deve ter aí umas 80 pessoas. Vai. Legal. Só que além dessas 80 pessoas, também está a parte administrativa e de infraestrutura na minha área. Então tem os terceirizados, então tem a empresa de limpeza. Por isso que eu falo Os que são externos que diretos você e indiretos. contratam ali. E tem os prestadores de serviço no momento de evento. Então, quando a gente tem imersões acontecendo, cara, é fácil passar de 200 pessoas envolvidas, Sim, direta acredito. e indiretamente. Parte de montagem, produção, técnica, os artistas e tudo mais. Então, é bem complexo. Cara, não é que seja mais pessoas e menos processo e tal. É só sobre pessoas. O final é pessoas, cara. Uma das imersões que eu ministro lá no Grupo Acelerador é o Acelerador Processo. E no final a gente dá uma âncora. Essa âncora é um quebra-cabeça. E a peça que falta no quebra-cabeça, bem no meio do quebra-cabeça, é uma peça que está escrito pessoas. Olha aí. Não existe políticas e processos sem pessoas. Uhum. No frigir dos ovos é um ser humano que vai estar lá na ponta, cumprindo ou não aquilo que você está direcionando. Então eu acho que eu digo para você que é muito fácil ser um líder e um gestor no Grupo Acelerador, porque a gente ensina o que vive e vive o que ensina. Legal. E a gente ensina gestão, liderança, processos, cultura, pessoas Uhum. para os empreendedores, e a gente busca implementar na prática aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente também aprende ali no dia a dia com o Marcos. Então, eu tenho hoje uma camada de liderança muito comprometida, eu tenho profissionais extremamente competentes, eu tenho um time, existe uma cultura muito forte na empresa, então tudo isso facilita, mas tem os seus desafios. Tem os desafios. Né? Exemplo, né? A gente passou os últimos 2 anos num processo intenso de governança, preparando a empresa para se tornar uma SA. Uhum. Então, são vários ritos que precisam ser cumpridos que, cara, às vezes estressa, assim. Né? Às vezes você não tá num dia muito bom, às vezes tem um prato que tá parando. Com certeza. E aí, além disso, vem a inovação, que não pode parar de inovar. A inteligência artificial, Inteligência que tá artificial, bombando, cara. que a gente tá com várias iniciativas. Então, assim, é um desafio? É. Mas eu sempre cito para os meus liderados um discurso que o Steve Jobs fez em Yale, se eu não me engano. Não sei se foi Yale ou Stanford, mas se procurar esse discurso na internet, vocês vão achar. E aí o Steve Jobs ele fala sobre ligar os pontos. Ele fala que aos 50 e poucos anos de idade, ele olha para trás e ele vê que cada coisa que ele fez na vida dele, ele consegue ligar os pontos. Que cada coisa que parecia desconexa Uhum. permitiu que ele fosse o profissional que ele é hoje. E aquilo eu tomei pra mim. Da primeira vez que eu vi esse discurso, eu tomei aquilo pra mim. Então, às vezes você fala assim, nossa, você fez técnico em enfermagem lá na tua adolescência, que coisa louca. Mas aquilo é um pontinho que contribuiu pra eu ser quem é hoje. Ligou os pontos, vamos dizer. Ligou Vira os e mexe, eu cito pro meu time e tal, eu uso uma ou outra metáfora. Esses dias eu tava falando sobre o seguinte, cara, você não tem que fazer, você tá com dúvida, não faz. Existe uma máxima na administração de medicamento, na dúvida nunca faça, ou seja, será que eu dei ou não dei medicação pro paciente? Na dúvida, não dê. Sim. Então, eu usei esse princípio hoje, 20 e poucos anos depois. Olha só, cara. Então, assim, tudo são pecinhas que vão montando que vão esse se grande encaixando ali. quebra-cabeça. Então, eu acho que é desafiador? É. Mas. Você foi juntando os pontos e hoje em dia é o que te auxilia, Cara, vamos falar assim, eu acho que se eu não tivesse. a tocar a roda. A tocar a roda. E eu acho que se tá dando certo, e a empresa tem crescido, e os processos têm Graças a caminhado, Deus. é porque eu tenho feito com todos os pontos de melhoria e com todos os erros que a gente comete desafios e os desafios, normais do dia a dia. ainda assim o saldo é positivo. E eu acho que o saldo é positivo pela competência que eu tenho e pelo histórico que eu tenho para estar nessa posição. Porque eu também sou muito honesto comigo mesmo. Se eu não tivesse condição de assumir o desafio, eu diria, cara, não dá para mim. Tudo Tem certo. coisa que não dá. Então eu acho que é desafiador? Bastante desafiador. Mas eu acho que tem um pilar central que todo líder
precisa entender como fundamental. É confiança. Confiança. Você tem que ter a confiança no time e o time tem que confiar em você. O time tem que ter orgulho de ter o líder que tem. O time tem que ter a certeza de que se der uma merda, o cara vai estar ali pra comprar, pra matar ou morrer por mim. Se o teu time entender que você está ali por eles, cara, e você estabelecer esse vínculo de confiança, e o vínculo de confiança não se estabelece fazendo tudo que o time quer, não. Uhum. Às vezes você vai ser duro, mas o cara vai entender que, mano, eu tenho um líder. Eu tenho alguém que, cara, que se isso aqui fosse uma guerra, ele seria o primeiro a meter a mão e estar na frente de batalha, na vanguarda, pra poder defender o time. Quando o time percebe isso, estabelece-se uma relação de confiança, aí a galera joga junto. Olha Então, só. cara, hoje eu tenho um time, cara, que eu confio muito neles. Que bacana. Cara, Parabéns aí. vejo que eles têm um certo grau de confiança em mim Uhum. e por isso que o trabalho dá certo. Tem desafios, tem Não, erros, tem melhorias. Sempre vai ter, Mas, cara, com mas o certeza. trabalho dá certo, acho que é por conta disso, confiança, cara. Que legal. E me fala uma coisa, pro pessoal que tá assistindo a gente de casa, que às vezes tá começando a carreira de liderança ou na carreira de desenvolvimento, o que você deixaria uma palavra pra ele ali, Cara, pra essa pessoa que, vamos falar, o que você diria pro Mourão lá atrás? Vamos falar assim, quando você tava lá no começo da carreira, o que você deixaria uma frase pra ele? Pra esse pessoal de casa também que tá nos ouvindo, que às vezes tá Cara, uma começando, tá frase- passando desafio. O que você tem uma frase pra você e falou, cara, foi sobre isso. cara, uma frase pro Mourão lá de trás. Te peguei agora. Pegou. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que não sei se uma frase pro Mourão lá de trás. Mas o que você diria lá pra ele? Não, Pra ele continuar, o que você diria cara, pra ele, cara? é porque, novamente, se eu dissesse, se eu falasse alguma coisa. Assim, a frase que eu diria pro Mourão é o seguinte, cara, faça exatamente a mesmíssima coisa Uhum. que você tem que fazer. Eu não mudaria nenhuma vírgula. Eu não tenho conselho, sabe? Eu não tô dizendo que todas Sim, as sim. atitudes foram. Cara, é porque assim, eu tô muito satisfeito com a minha vida hoje. Aham. Não conformado, mas satisfeito. Uhum. Grato, né? Mas quero crescer, tenho muitas ambições ainda, mas sou muito grato por estar onde eu estou. E foi resultado de tudo que eu fiz. Então eu não faria Legal. absolutamente nada diferente. Então, se eu fosse dar um conselho pro Mourão do passado, é o seguinte, cara, só vai. Continua. Só continua, né? Para os líderes hoje, que conselho eu daria para você que quer se tornar um líder? Cara, cuidado com o teu ego. Cuidado com o teu ego. O ego é teu inimigo. Ponto. Porque é o seguinte, cara, um líder, para ele ter a confiança, o prestígio e a admiração das pessoas, ele precisa ser justo. Ele não pode ser injusto. Ele tem que ser justo. Tem que ser sempre justo. E o ego, ele é o maior inimigo da justiça. Olha só. Então, uma pessoa com ego ferido, na hora que ela vai fazer uma avaliação 360, ela vai querer descontar na avaliação 360 aquela ferida de ego que ela teve. Uhum. Né? Um líder com ego frágil, ele vai ter dificuldade de assumir os próprios erros. Ele vai ter dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, de dizer que errou. E ele acha que ninguém percebe isso. As pessoas percebem. E pior, o time dele percebe. E quando o time percebe isso, ele cai em credibilidade. E um líder sem credibilidade é um líder fracassado. Na minha opinião, um líder sem credibilidade, ele é um líder fracassado. Ele é o líder que as pessoas vão caçoar dele por trás. É um líder que as pessoas vão falar mal dele por trás. Uhum. Então um líder tem que ter credibilidade. Para mim, não tô dizendo que é certo ou errado. Sim. É ser justo. É ser justo. E o ego é o maior inimigo da justiça, na minha opinião. Cuidado Então, com o ego. cuidado com o ego. Olha Cuidado aí. com o seu ego. Uma O frase. líder tem que deixar o ego em casa. Olha aí, é isso. Uma palavra sobre liderança. Uma palavra sobre liderança. Eu já sei qual que seria aqui, vamos ver. Nossa, tem tantas, mas para definir liderança, cara, eu acho que é coerência. Coerência. Muito bom. Coerência, credibilidade. E tem algum livro, que eu sei que você leu vários, você é um cara muito estudioso ali, ou algum filme que você deixaria pro pessoal falar, cara, assiste esse livro, assiste esse filme, lê esse livro, o que você deixaria pro pessoal de casa aí? Cara, pô, eu poderia... Depende da área, né? Então, por exemplo... Da área de liderança, vamos falar assim, liderança e tecnologia. Liderança Voltado e pra tecnologia, cara, é que assim, vamos lá. Quando você fala de liderança, tem várias verticais também. Sim, sim. Por exemplo, sobre ego, eu recomendo muito as pessoas lerem A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem de ser A imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. Não conhecia. Eu acho que o nome da Ellen Brown, não me recordo o nome da autora agora, eu sou péssimo pra... Não, fica tranquilo, coragem. Mas Depois a gente vai colocar nos links lá o A nome. Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que esse é um livro maravilhoso, tem até um TED dela bacana. Que legal. Agora, como liderança como um todo, cara, a meta.
A Meta. do Goldratt. Acho que é Elia Goldratt, o autor. A Meta. Olha aí. Ele fala sobre a teoria das restrições. Que legal, cara. Olha aí. Esse livro ele mudou a minha vida como líder. Olha aí. Como líder, como gestor. Eu vou ler, não É uma conheci história esse livro. fantástica, uma história fantástica sobre tomada de decisão, resolução de problema, muito ligado à área de tecnologia. Olha aí, muito legal, cara. Eu vou ler. Agora eu tô ficando Meta. fissurado por leitura, é muito Cansei bom. de perder, eu ia trabalhar de trem, eu ia lendo no trem e cansei de perder a estação. Passava da estação porque eu tava vidrado no livro ali. Olha aí, muito legal, muito cara. bom. A Muito bom. Meta. Muito bom mesmo. Mourão, obrigado pelo podcast, pela sua palavra, ali contar pra gente a virada de chave que você teve. Esse podcast é mais sobre virada de chave, empreendedorismo, tecnologia, porque além da tecnologia, cara, é a virada de chave e no final são pessoas. Sim. Vamos falar assim, e tem certeza que alguém de casa, uma pessoa, se tiver transformada, cara, tá ótimo já. No final é sobre isso, sobre virada de chave, tecnologia e empreendedorismo. Pessoal, e podcast toda semana a gente tem episódios novos. Obrigado mais uma vez, Mourão. Eu que agradeço, Cássio, pelo convite. Espero que a tua galera aí tenha curtido o nosso bate-papo e estou sempre à disposição. Obrigado. A gente vai colocar as redes sociais do Mourão lá nos links. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu.